Hello, hello, hello. E aí, pessoal? Bem? E aí, Isa? Certinho? Como estáis? Todos? Raquel, Raíssa, né? Tem um bom, ótimo dia. Estão bem mesmo? Cadê o povo? Né? Clara, Giovana, Isabela, Juliana, Luísa, Pedro, Raíssa, Raquel. 8 aluninhos. Vamos dar início, né, pessoal? Pessoal, então, ó, hoje vamos fazer o seguinte. Vamos responder algumas questões, né, envolvendo... ah, vamos começar com algumas questões de revisão, certo? A provinha de vocês, para a provinha de vocês, bom? Então, vamos começar com o uso algumas questões envolvendo o passado simples, né? Vamos responder juntos, tá bom? São 10 questões, né? E vou precisar que vocês copiem para vocês terem essa revisão em casa ou em caderno, tá bom? Vou precisar, vou compartilhar com vocês rapidinho. E quando finalizarmos, né, pelo menos essa tarefa, aí a gente pode praticar algumas questões, né, com aqueles joguinhos que geralmente eu costumo trazer para vocês. Tá bom? Hoje a gente pode fazer um Kahoot, hoje, para diversificar, ou os dois, né? Vai depender do tempo que tenhamos. Então, vamos lá, ó. A princípio, eu quero que vocês copiem, né? São 10 questões, pessoal. Ó, são essas 10 questões aqui, ó. Ah, quem sabe eu tire algumas dessas questões aí até para a prova de vocês, certo? Por isso que eu quero que vocês copiem aí, tá bom? Só modifico, né, uma coisinha ou outra, mas, né, são 10 questões excelentes, tá bom? Então, vamos lá. Todos conseguem visualizar, né? Vocês podem até colocar. Existe exame. Beleza, Denison? Lembrando de me enviar também, viu? Lembrando de me enviar. O e-mail vocês já têm aí, né? Salvo na, no e-mail de vocês também, né? A galera que semanalmente envia é para começar a copiar da primeira, né? Da primeira coluna, né? Na ordem. Quando copiarem até a terceira questão, aí vocês vão dar sequência. Depois, né? Subo aqui, ó. Aí vão fazer sexta, sétima, oitava, nona e a décima. Mas a princípio, façam a primeira, segunda, a terceira, né? Aí terminando. Assim que forem terminando, aí eu vou, né, subindo, vou mostrando as outras questões para vocês fazerem, tá bom? Beleza, Denison? Tranquilo.
Posso seguir, pessoal? Posso mostrar a quarta e a quinta questão?
Beleza. É isso.
Posso mostrar a sexta questão, pessoal? A partir da sexta questão? Vamos responder juntos, viu, gente? Passo a passo, vamos dialogando as questões bem interessantes em relação, né, ao uso do passado simples. Tá bom? Ah, beleza, Raíssa. Beleza? O restante da quinta questão, né? Sexta e sétima.
Desculpa, desculpa, Raíssa. Não entendi errado. Ponto passado da sexta, viu? Para, né? Pra sexta questão. Sorry. Segui, viu? Beleza.
Vamos lá, passar a próxima, viu? Vamos lá. Vamos partir para a décima. Ah, pera, beleza. Eu aguardo, viu?
Décimo item, vamos lá. Décimo e último. Finalizou? Finalizem para a gente começar a responder, viu, pessoal? Beleza, vamos lá? Vamos lá, começa a responder item por item detalhadamente. Tá bom? É isso que está terminando, né? Certo, Anissa. Denis, já vai respondendo aí, viu? Os itens que você conseguir. Certo? Já respondeu tudo? Perfeito. Vamos lá? Mais alguém está copiando, pessoal? Vamos lá, né? Seguinte, pessoal. Primeira questão. Na primeira questão, nós temos o seguinte: qual é a alternativa que completa corretamente a frase? Aí, tem um espaço aí, né, com o verbo apropriadamente, ele deve estar conjugado no passado simples. Espaço, to, Porto Seguro, da Summer. No passado simples, vamos lá. A princípio, nós temos que ah, verificar qual é o verbo. Né? Qual é o verbo aqui? O verbo em questão. O verbo é o verbo go. Beleza, o verbo go é o verbo regular ou irregular? Regular ou irregular? Eu sei que o verbo ele é irregular, né? O go é um verbo irregular, então ele não tem uma regra a se seguir, né? Eu tenho uma formação completamente diferente. O item é justamente esse, Denison, o item A, né? Porque se analisarmos aí a tabela de verbos, né, a tabela de verbos irregulares aí, a gente vai encontrar, né, a forma do passado simples do verbo go dessa maneira, went, né? E a sentença aí ela se encontra de maneira afirmativa, então teremos que conjugar exatamente dessa maneira. O to go ele não está sendo conjugado, né, no caso o em B, não está sendo conjugado no passado simples, mas sim no presente. O gone, a letra C aí, nós temos a forma no particípio passado. Não é essa forma que vai nos interessar aí. Essa forma do particípio passado, nós geralmente iremos utilizar
com os verbos no, com o verbo em tempos verbais perfeitos, né? E gold, essa palavra não existe, né? Porque não conjugamos o verbo com o ed. Segundo item, vamos lá. Né? Então, né, como o Denis colocou, está correto, Denis? É perfeito. Próximo item. Próximo item, nós temos a... Vocês acham que qual letra? Letra B é isso? Você acha que é a letra B? Vamos jogar os itens, né? Ó, qual é a alternativa que completa corretamente a frase? Eu tenho uma pergunta, né, pessoal? Né? Eu tenho uma pergunta, perfeito. Aí vamos lá. Quais são os dois itens que... Hein? Dois itens aí a gente já pode excluir. Quais são os dois itens que a gente já pode retirar, né? E só ficar com dois. A e D. Perfeito, é isso, né? Por quê? Porque o item A e o item D, nós temos o do e o das, né? Que são auxiliares do tempo presente simples, né? Exatamente, perfeito. Então a gente já exclui. Aí só fica o item B e o item C. Aí vamos lá. Vocês marcaram aí, né? Que é o item B. Por quê? Vamos lá, o item B, se é uma pergunta no presente ou no passado simples, então eu vou utilizar o did. Primeiro item está correto, primeira opção ela está correta. Então, B e C aponta essas opções. Did. Beleza. Vamos julgar, né, o verbo principal. Lembre-se que quando nós utilizarmos o did, né, quando utilizarmos o did em perguntas, nós vamos ter que fazer o quê? Eu fiz a marcação temporal com o did na pergunta, então o verbo ele vai voltar para o infinitivo. Se o verbo volta para o infinitivo, então é justamente, né, essa forma verbal do verbo travel. Perfeito, pessoal. Né? Perfeito, a letra B. Vamos lá, vamos seguir. Né? Estão muito bem. Terceiro item. Terceiro item é, de acordo com o estudo dos verbos irregulares no passado, marque a alternativa que tenha uma frase correta no simple past. E aí, pessoal, o terceiro item, o que é que vocês acham? Tem itens aí que são absurdamente, assim, não tem nem que pensar. Item, ó, cuidado, Raíssa, não é o item B. Vamos lá, jogar os itens. Eu vou até aproximar essa questão um pouquinho, viu? Vamos lá. Pronto. Raíssa, nós vamos jogar item por item. Ó, primeiro item. Eu tenho o verbo have. Como eu falo, ó, precisamos entender, né? Precisamos julgar, saber se o verbo ele é regular ou irregular. Meus amores, o verbo have é um verbo regular ou um verbo irregular? O verbo have, o verbo have, irregular. Muito bem, Denis. Perfeito. O verbo é irregular. Se o verbo é irregular, ele não tem essa forma aí, né? A forma com a terminação é de. Incorreto, certo? Aí vamos lá. Segundo item, letra B. We done our homework last class. Nós fizemos de casa semana passada, last class, aula passada.
Aí vamos lá. Esse done aqui, pessoal, é uma forma verbal no particípio passado, certo? Do presente. O presente, né? Nós temos o do, no passado, did, e particípio passado, done, certo? Então, não será essa opção. Mais uma vez, frisando, os verbos que se encontram no particípio passado, eles serão utilizados no presente perfeito, né? Em tempos perfeitos, na verdade. Letra C, they eated a hot dog. Nós temos o verbo comer, o verbo comer. Então, o verbo comer, o verbo eat, é um verbo regular ou irregular? Exatamente, Denis. Não seria had. O verbo eat é regular ou irregular? O verbo comer, eat. Isso no presente, irregular. Perfeito. Se ele é irregular, pessoal, então essa forma verbal ela está completamente errada, né? Não existe esse ate aí. A forma correta seria ate, né? Esse D aí não existiria, né? Então, o que sobra, né, é o item D, né? O verbo é o made é o passado e o particípio passado do verbo make, né? É um verbo biforme. Ele tem essas duas formas aí, né? A forma made no passado simples e made no particípio passado. Então, o item está correto. Ó. She made a delicious cake yesterday. Ela fez um bolo delicioso ontem, né? Item correto, letra D, tá bom? Terceira, letra D. Quarto item. Qual é a forma negativa, pessoal, da frase He studied biology at UNB? Quarto item, vocês acham B. Vamos lá, item por item, viu? Bacana, tá saindo essas respostas variadas, né? Ah, qual é a forma negativa da frase He studied biology at UNB? Aí, primeiro item. He not did study biology at UNB. Primeiro que esse item já posso excluir, né? Porque a ordem não vai ser essa, vai ser did not, não not did, né? Aí vamos lá, letra B nós temos he didn't. O item ele começa, né, correto, né? Letra C, he didn't, ele começa correto também, e o item D ele tem o mesmo erro do item A, he not studied, tem o mesmo erro, certo? Cadê o did? O did não tem, não existe, então eu já excluo aí o item A e o item D. Dessa forma, nós vamos lá, vamos partir para o item B e C. He didn't study biology at university, at UNB. Não seria o item B. Não seria o item B, por quê? Vamos lá. Tenham atenção. Lembram que quando nós utilizamos o didn't, se nós utilizarmos o did ou o didn't, o verbo principal, ele não será flexionado, ele vai voltar para o infinitivo. É o que encontramos aqui no item C, né, Raíssa? Ó, como a Raíssa colocou aí. He didn't, e nós temos o verbo estudar, que ele foi utilizado no infinitivo. He didn't study by and be, certo? Então, o gabarito da quarta questão será, né, a letra C. Exatamente. Ó, coloquem na cabeça de vocês. Eu utilizo did, se eu utilizar o did ou didn't, então o verbo principal da frase ele será utilizado no infinitivo. O que quer dizer isso aí? Eu não vou flexionar, eu não vou utilizar nem de, nem ED, nem IED, e se ele for um verbo irregular, eu não vou utilizar a forma do passado. Por quê? Porque eu tenho did ou didn't aí, certo? Tenho muita atenção em relação a esse aspecto aí, porque é algo que costuma pegar muita gente, certo? Vamos lá para o quinto item. O quinto item nós temos o seguinte: qual é a forma interrogativa da frase? Mario spoke English very well. Mario ele fala inglês, né? Falou, desculpe, inglês muito bem. Quinto item, vocês acham que é a letra B? Vamos lá. Ó, o primeiro item, vamos jogar o primeiro item. O primeiro item está errado, né, pessoal? Né, o verbo ele está no passado e ele foi conjugado de maneira errada ainda, né? Porque se o verbo está no presente e eu tenho como sujeito Mário, deveria ter um S aí, né? Mário speaks English very well, né?
Errado o item A. O item B. Did Mario speak English very well? É justamente o que acabamos de conversar, né? Eu acabei de comentar isso em relação ao quarto item, né? Eu tenho uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta, o que acontece? Eu tenho did. Pergunta did no início da frase. Fechado. Eu vou ter o sujeito da frase e, ó, o verbo principal ele está sendo utilizado no infinitivo. O item está correto, né? O item está correto, corretíssimo. Vamos partir para o próximo item. Vamos jogar rapidinho, o item C, entendeu? Identificar o porquê do erro. Onde é que está o erro aqui? Da letra C. Hein? Onde é que se encontra o erro aí? Exatamente, né? O verbo ele foi conjugado quando não o deveria, né? Exatamente, Denis, né? Perfeito. E a letra D, né? A letra D nós temos Mario spoke English very well. É um item interessante esse, pessoal. Um item bem interessante. Porque, de forma informal, né? Em um contexto informal, é possível, né? É possível utilizarmos, né? Essa estrutura aí, né? Digamos que eu esteja conversando, né? Pelo celular com Raíssa ou com Denis, ou com algum amigo meu, né? E eu, sei lá, eu venho, né? E digo, é claro que a conversa ela precisa estar contextualizada, né? Aí digamos que um amigo nosso chamado Mário, né? Ele fez uma apresentação e falou em inglês, né? Aí depois estávamos comentando, ó, Mário spoke English very well, né? Em um contexto informal é possível, certo? Em um contexto informal é possível. Porém, em um contexto gramatical, né, seguindo a regra, né, a regra que a gramática da língua inglesa ela aborda, então, não é possível. Eu tenho que utilizar o did no início da frase, certo? Só para diferenciar, tá bom? É um item bem curioso, o item D. Sexto item. O sexto item, pessoal, ele diz respeito ao uso das short answers. O que são short answers? São respostas curtas, pessoal, que nós fazemos e nós temos que utilizar o quê? O did ou didn't, com o pronome pessoal que foi utilizado na pergunta. Então, vocês acham que Denison colocou a letra D? Então, vamos lá. Temos aí. Vamos aqui rapidinho, né? Aí, isso é para melhorar, vocês entenderem um pouquinho, né? Raíssa, então, aqui nós temos short answers, respostas curtas, em inglês. Observe na tabela, né? Eu quero que vocês analisem agora essa tabelinha aqui, né? O uso das short answers, as respostas curtas. E o que são as respostas curtas? São respostas, pessoal, que nós usamos sim ou não, né? Do tempo do passado simples. Aí vamos lá. Vamos observar essas estruturas aqui, ó. Eu tenho três verbos. Ou, desculpe, eu tenho o verbo trabalhar, o verbo were, né? Eu tenho uma pergunta, né? Em relação à pergunta aqui, tá tranquilo. Vocês sabem a estrutura, beleza. Did I work? Did you work? E assim sucessivamente. Aí vamos lá. Quando se tem uma pergunta no passado simples com did, eu posso isso com o did, certo? Se eu tiver uma double question, se eu tiver um pronome interrogativo, o que, por exemplo, o que, qual, né, onde, eu não posso responder dessa maneira, certo? Agora, se eu tiver uma pergunta com did, né, aí sim eu posso responder dessas duas maneiras aqui. Eu posso responder que sim ou que não, né? Agora, se eu responder que sim, eu tenho que utilizar o quê? O pronome pessoal que foi utilizado na pergunta Did I work? Yes, I did. Eu trabalhei? Sim, eu trabalhei. Ou não, né? Se eu responder de maneira negativa, eu vou utilizar no, I didn't. Observem que eu tenho o didn't aqui. E eu não posso utilizar, né, para short answers. Eu não posso utilizar para short answers, respostas curtas, o did not.
Eu tenho que utilizar de forma contraída, certo? Se responder did not, vai estar errado, certo? Vai estar errado. Então, se responde uma short answer sem abreviar, né? O did com not. Bom? Então, como vocês podem notar, ó, did you work? Yes, you did. No, you didn't. Did he work? Yes, he did. No, he didn't. E assim sucessivamente. Beleza? Parte agora, né, para sexta questão. Agora sim. Melhorou, Raíssa. Vamos lá. Denis colocou aqui o item D. Vamos julgar os itens, né? Que mais faz sentido, né? Realmente, o gabarito é a letra D. Só que vamos identificar, né? Todos os itens aqui. Qual é a resposta correta para a pergunta? Did they like it? Yes, you did. O pronome, ele concorda. O pronome que foi utilizado na resposta, ele concorda com o pronome pessoal da pergunta? Não concorda, né? Se na pergunta eu tenho o they, na resposta eu tenho you. Errado. Aí vamos lá. No, they like not. Errado também. Não é dessa maneira que nós respondemos. No, I didn't. Aqui, né, o erro ele está no pronome pessoal. Aqui eu tenho um pronome pessoal, aqui é o outro, aqui eu tenho outro. Então tem que ser o mesmo pronome da pergunta. E é o que acontece no item D, né? Yes, they did. É assim, né? Eles gostaram. Sétimo item. Sétimo item, o que? What do we have? O que é que temos? Letra B. Um instante. Vamos lá. Observe as frases abaixo. Eu tenho aqui, pessoal, quatro frases, né? A primeira, they arrived at the theater at 9 o'clock. I saw him yesterday. I saw him a year ago. She is my best friend. Mary slept 12 hours yesterday. Quantas frases estão no simple past? Aí vamos lá. A letra A. Uma, B, duas, três ou quatro. Eles marcaram que a sétima vai ser. Vamos lá, nós temos duas apenas. Não, não é duas. É isso. Nós temos, vamos lá. Primeiro item. Primeiro item nós temos they arrived at. Eles chegaram. Tá correto? Tá correto, né? Todas as frases aqui estão corretas. Vamos analisar, né, só o tempo verbal de cada uma. Tá correto. Como é que eu sei, professor? A marcação temporal do verbo, né? A terminação, arrived, né? Chegou. Segundo item, aí tem o sol. É o passado simples de que verbo aqui? O sol. Passado simples de que verbo? É o passado simples do verbo ver, né? To see. I saw him a year ago. Eu o vi há um ano atrás, né? Terceiro item, she is my best friend. Ó, o verbo to be sendo usado no presente, pessoal. Então, o terceiro item ó, primeiro item e o segundo estão. Terceiro não. E o quarto, vamos analisar. Mary slept 12 hours yesterday, né? 12 horas ontem. Então, é um outro item que está no passado simples. Dessa forma, o gabarito vai ser justamente o item C, né? O item C. Nós temos aí três verbos. Passado simples. Oitavo item. Oitavo item, pessoal.
Letra A. Vamos lá. To change, carried and rode. Exatamente. Pessoal, aí nós temos quatro verbos, né? Nós temos dois verbos regulares e dois verbos irregulares. Quais são os verbos regulares? Né? O que tem a terminação é D. Exatamente. Perfeito. Que são o changed e carried. Que estão conjugados de forma correta. A letra A, forma correta, né, do verbo take vai ser to mesmo no passado simples. E o verbo write no passado simples será escrito dessa forma, wrote, né? Dessa forma, então o item está correto. Perfeito. Nona questão. Passe a frase. Deixa eu modificar aqui. Passe a frase. I think she drives madly and keeps having accidents para o passado simples. Qual é a alternativa correta aí, hein, pessoal? Letra A. Aí, nona, vamos lá. Nona vai ser o quê? Vocês acham que é a letra B, né? I thought she drove madly and kept having accidents. Ah, vamos analisar os verbos. I thought, está correto? Está correto. Drove, está correto? Está correto, porque ó, o item A e o item correto. Estão corretos porque não vamos conjugar o verbo drive com ed. Não mesmo, é um verbo irregular. Então, o item A e o item D já estão corretos. Né? Aí nós temos o verbo keep, que é o verbo manter. É um verbo irregular. Né? Se é um verbo irregular, não vamos utilizar a terminação ed ao verbo. Dessa forma, o gabarito é justamente o item B. Certo? Muito bem. A décima questão, né? Décima questão nós temos, de acordo com o estudo do Simple Past, quantos verbos regulares estão destacados na frase? He stopped at the traffic lights, waited and began to drive through the main road. Em um, dois ou três. E aí? Verbos regulares, viu? Nós temos dois verbos aí, pessoal, que é o verbo stopped e o waited. Stopped e waited, certo? O began é um verbo irregular, né? Forma verbal do passado do begin, certo? Então, é isso, finalizamos, né? Espero que vocês tenham entendido, né, o raciocínio de cada um dos itens, né? Estudem por essas questões, viu? Estudem também por essas questões aí, que vai ser algo bem útil para vocês, certo? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza, Raíssa? Beleza. Vamos lá, vamos responder mais algumas questões, né? Vamos lá, pessoal. Então, ó, aqui nós temos o uso dos
dos pronomes relativos. Assunto esse que cairá na provinha de vocês. Só que, vamos lá. É o seguinte, para a gente agilizar, vocês podem copiar o gabarito, né? Vocês podem copiar apenas o gabarito. Mas, se vocês me perguntarem, professor, mas há possibilidade de algum desses itens cair de forma semelhante ou parecida na prova? Sim, há uma possibilidade, né? Aí, então, eu posso copiar? Pode copiar, não tem problemas, certo? Caso vocês queiram copiar, nós temos 20 minutos, né? Nós temos 20 minutos, então, eu quero priorizar com vocês a resolução dos itens, certo? Nós temos aqui, como vocês podem notar, nós temos 16 itens, né? Nós temos 16 itens, mas é o seguinte, né? Ó, complete, né, esses 16 itens, essas sentenças, né, de acordo com o uso dos pronomes relativos, certo? Vocês vão usar os pronomes relativos aí, assunto esse que nós já estudamos, é isso? Então, para resolver, vocês podem marcar o gabarito, né? Ou vocês dão um print aí na tela e vocês copiam depois, em outro momento, o caderno de vocês, e lembrando que é para mim enviar também, viu? Lembrando que é para mim enviar. Então, vamos lá começar a responder? Dá um tempinho, né, para vocês responderem. Em seguida, a gente responde juntos como nós respondemos aí o item anterior. Beleza? Fechado, pessoal? Por enquanto, responda essas. Viu? Por enquanto, marquem aí. São gabaritos, né? Vocês vão fazer de 1 a 16. Aí vocês vão marcar o gabarito só, né? Primeiro, eu acho que é B. Segundo, A, e assim sucessivamente. Eu corrijo já com vocês.
Assim que terminarem, me informe, viu? Como é que você está, pessoal, hoje?
E vamos lá, ó, os próximos itens, né? Rapidinho. Então, vamos lá. Faltam alguns minutinhos, né, pessoal? Próximos itens. Beleza, Raíssa.
Olha, pessoal, nós temos 2 minutinhos, certo? Então, é o tempo para vocês terminarem assim que copiarem aí, vou dar um print, né, tal. Quem quer responder em casa, né, fica como tarefa de casa. E na semana que vem a gente começa a nossa aula com esse material, tá bom? Respondendo passo a passo, tá bom? Fechado? Aguardar o horário, né? Temos 1 minutinho ainda. Após isso vocês estão, né? Podem descansar às 12, tá bom? Pessoal, então, liberados, né? Fiquem com Deus. Até mais, né? E lembre, semana que vem, tchau, tchau. Semana que vem a gente começa com esse material, viu? Bye, bye. Raquel, Isabela, está liberada, viu?